Pessoal, estou de volta com mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui no canal do Maurício Noriega, sempre procurando trazer convidados especiais que agreguem um papo bacana sobre assuntos que eu curto muito, esporte, futebol, música, cinema. E hoje eu tenho o prazer de receber o César Oliveira, que é um editor de livros, um cara apaixonado por futebol, que tem projetos muito interessantes ligados a livros de futebol, que adora livros de futebol. A gente vai conversar hoje sobre muitos aspectos da literatura brasileira voltada ao futebol, porque pouca gente lê livros sobre futebol, os livros são bons e tudo mais, mas em especial de uma questão histórica, de um resgate histórico que o César está fazendo, que é fundamental para quem acompanha a história do futebol brasileiro, um dos mais importantes registros em livro do futebol brasileiro, Os Reis do Futebol, um livro escrito pelo Araquém Patusca, contando a aventura do paulistano pela Europa, Clube Atlético Paulistano, a primeira potência, talvez, do futebol brasileiro, lá no começo do século passado. César, muito obrigado pelo seu tempo, por você atender esse convite aqui. É um prazer recebê-lo e a gente poder conversar sobre temas tão caros a nós dois, né? E a muita gente, o futebol e a literatura. Eu que agradeço, Noriega, fico muito honrado com o convite e estou à tua disposição para a gente conversar sobre uma coisa que é tão importante, né? O brasileiro está lendo muito pouco, está lendo 2 livros por ano. Isso é muito assustador, pouco, né? Estava lendo uma coisa que os chineses leem, às vezes, 3 livros por semana. Eu falo que a gente precisa ter uma política de Estado para fazer a nossa garotada ler e melhorar a qualidade do país. Qualidade da leitura. Eu estava até falando, me desculpe que eu até passei por cima do que você estava falando, César, que estava lendo uma matéria hoje que os chineses estão lendo cada vez mais, né? Com toda a tecnologia disponibilizada na China, eles leem em papel, leem em aplicativos, leem em Kindle, livros eletrônicos e leem cada vez mais. Por isso que a China se torna essa potência mundial. A pandemia fez muito mal ao mercado editorial brasileiro, né? Quebrou a livraria Saraiva, 90 lojas pelo Brasil, matou o dono da cultura com uma recuperação extrajudicial complicadíssima e fechou as livrarias durante 2 anos, né? Terrível, bem terrível. Complicado. Eu, pequeno como eu sou, eu me chamo de editor, né? Porque eu trabalho sozinho. E aí fiquei 2 anos sem ver absolutamente nada. Tanto que eu fui convidado para um evento no Rio, chamado Quinto Festival do Leitor, e vendi em 5 dias o que eu não vendi em 2 anos. Porque a organização da feira, que é um espetáculo de trabalho, eles dão vouchers para os professores e para os alunos. Mais de 600 alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro, e eles chegavam lá. Aí eu descobri que havia um problema, que é assim, tenho grana para comprar livro? Não tenho, mas gosto de comprar livro. E aí você vê que, se tiver grana na mão, a garotada compra romance, poesia. Então, e é legal, porque eu estava vendendo o Soccer Revolution, né, que é um dos livros históricos que eu fui atrás, que a gente pode até conversar a respeito. À vontade. E o livro custava 50 pratas. Era aquele voucher que o garoto tinha. Ele devia ter uns 16 anos. Quanto é o livro? Disse, R$50. Ele olhou para o voucher, R$50, olhou para a cara do livro e disse, eu vou ali e já volto. Isso não vai voltar, né? E até uns 10 minutos ele voltou e disse, me dá esse livro que eu preciso dele. E é sensacional. Antes da gente entrar no assunto do livro do Araquém Patusca e em outros, queria que você falasse mais sobre esse livro que você trouxe para a gente agora, que provocou essa vontade nesse jovem leitor de comprar o livro com esse voucher e ler o livro. Olha, eu moro atualmente em Macaé. Há 8 anos eu moro em Macaé. Vim para cá atrás de melhor qualidade de vida, eu consegui. Computador e internet, a gente não tem dificuldade nenhuma de fazer. Faço um livro pela internet, mando para a gráfica pela internet e vou para onde tiver que lançar. Vou para o Rio, vou para o Museu do Futebol, etc.
E quando eu morava no Rio, eu tinha um vício de ir pelo menos uma vez por semana visitar as livrarias. Escolhia lá umas 2, 3 livrarias e entrava para ver capa, papel, projetos gráficos, ia vasculhar. E a sebos, que era a grande paixão, né? Ia muito para sebo. E chegava no sebo e dizia: onde é que fica o livro de futebol? E aí o cara indicava, sentava lá no banquinho e ficava escovilhando o que ele tinha de coisa velha lá. Né? E um dia eu puxo lá da estante, vi um livro encadernado, daquele tipo, aquele encadernado antigo, capa dura, etc. E era um exemplar do Soccer Revolution, do Willie Maslow, irmão do Hugo Maslow, né? Famoso treinador do Wunderteam, né? A seleção austríaca da década de 20, que tinha um homem de papel. E aí... O Sindelar, né? Matias Sindelar. Estou ferrado, né? Agora eu vou ter que achar a família desse cara. Eu levei apenas, Noriega, 10 anos atrás da família dos caras. 10 anos. Sabe lá o que é isso? É o 7º da minha vida. Fui atrás. Escrevi para vários jornais europeus, na língua deles, para os editores dos jornais esportivos, dizendo: olha, eu sou editor de livro, quero editar o livro do Willie Maslow no Brasil, você tem como me ajudar aí e tal? E aí eu descobri que ele tinha uma ligação com entidades hebraicas de esporte olímpico. E fui atrás também. Aconteceu nada. Um dia eu recebi recebi um e-mail de um cara que se identificou como sobrinho neto dele, na Europa, e ele disse: a gente recebeu a sua mensagem, etc. A gente ficou entusiasmadíssimo, a gente quer te dizer o seguinte: a gente não quer nada. A gente não quer dinheiro, a gente quer que você faça o livro. Por favor, faça o livro. Isso é completamente diferente dos herdeiros e sucessores brasileiros, né? E se puderem tirar a alma, eles tiram, né? Uma coisa bastante complicada. E aí comecei a fazer, ficar todo animado e tal, até que eu tive um problema elétrico aqui em casa, em Macaé, e meu computador torrou. Vixe. Torrou mesmo de vez, foi para o espaço. E aí eu perdi o contato do cara. E passei mais alguns anos atrás da família, até que uma sobrinha neta do Maslow me escreveu de Nova York, não, da Flórida. E a gente acertou tudo. Ela disse: olha, a gente só quer livros. Manda uma caixa de livro para a gente, assim, tal, que eu tenho 20 e tantos parentes, a gente vai adorar e tal. Aí eu fiz em papel, em português, e fiz em e-book, em português e inglês. Que legal. E assim, eu gosto muito dessas coisas. Né? Eu reeditei também Grandezas e Misérias do nosso futebol, do Floriano Peixoto Corrêa. Descobri que o Floriano já tinha morrido há 70 anos, portanto, o livro dele estava em domínio público. E é um livro que parece que foi escrito ontem. Né? O Hugo Soccer Revolution também. Né? O Maslow tem teoria sobre treinamento de futebol e jogadas ensaiadas, que é de assustar. Ele diz assim: não é possível que esse livro seja de 1950. Né? O Floriano conta falcatruas de manipulação de jogos. Eu disse: isso é muito atual, né? Muito atual. Tem um pavor desse negócio. Né? Outro dia eu fui cantado um negócio de jogo, eu falei: meu amigo, eu não jogo nem cara ou coroa. Não quero nem saber. Não me meto com esse troço, tenho um pavor disso. É um assunto muito palpitante hoje. 4 filhos, 3 flamenguistas e um botafoguense. Né? Eu sou botafoguense. E um deles disse para mim assim: e aí, se nessa crise braba, se vier uma empresa de uma casa de apostas te patrocinar, eu falei: estou fora. Prefiro continuar na batalha do que aceitar, porque é um absurdo, né, Noriega? Em 2017, eu escrevi para o Museu da Pelada, pedido do Sérgio Pugliese, quando o VAR entrou no Brasil, eu falei: pronto, isso vai virar uma zona, porque se já tinha as famosas papeletas amarelas, né?
se tinha o Chiquinho Bola Nossa em Minas Gerais, se tinha o Romualdo Filho, que adorava um empate em São Paulo, imagina com o VAR, né? Não deu outra. É claro que não ia dar outra. Aí começa a caixa de aposta, o governo, para complementar a bagunça, vai e legaliza os caras. Então, claro, né? Está aí o jogo do bicho há tanto tempo, ninguém faz nada. Mas isso é uma coisa muito loteria esportiva, muito isso. O jogo faz parte da humanidade, né? Não vai acabar, não vai acabar, e assim, mas são várias coisas que a gente ainda não conseguiu chegar a uma conclusão, mas são debates que precisam ser feitos na sociedade em relação ao esporte, né? Em relação ao patrocínio do esporte. Houve um tempo do cigarro, né? Eu estava vendo uma notícia outro dia que caiu muito o consumo de cigarro por causa da regulamentação da propaganda, né, do fim de propaganda de cigarro, mas a gente fala futebol no Brasil e no mundo é muito associado à cerveja, né, a bebida alcoólica, e tem as apostas que estão aí desde sempre na humanidade, né, na Inglaterra, são super tradicionais, os americanos apostam em qualquer coisa, escolha de papa, presidente, virou uma loucura mesmo, e é difícil de entender onde isso vai parar. Mas, César, eu queria voltar ao tema daquela apresentação, porque é um tema muito caro para mim, porque desde que eu sou criança e eu me interessei por futebol, eu escuto falar da famosa excursão do Paulistano em 1925 pela Europa, a primeira vez em que o centro do mundo do esporte e da política daquela época ouviu falar do futebol brasileiro, e do livro do Araquém Patusca. Araquém Patusca, numa rápida apresentação aqui, foi jogador de futebol do Santos, do São Paulo. Ele é filho do primeiro presidente do Santos Futebol Clube. E jogou na seleção brasileira. É um personagem muito importante do futebol. E ele escreveu um livro chamado Os Reis do Futebol, contando desta excursão, da qual ele fez parte, em 1925, pelo Paulistano. Entre muitos outros craques da época, brilhou Frederich, o primeiro grande jogador do futebol brasileiro. Esse livro, ele estava fora de catálogo, como é que você está batalhando para republicá-lo? Queria que você falasse um pouquinho mais da história desse clássico da literatura futebolística brasileira. Esse livro é um negócio absolutamente notável, né? O Araquém foi um visionário, ele fez um livro extraordinário. Como registro histórico, é absurdo. Então, ele narra toda a história da ideia do Antônio Prado Júnior para levar o Paulistano à Europa, os preparativos, os treinamentos, etc. e tal, como é que eles se prepararam, as viagens. Ele fez um diário de bordo que é sensacional. E a chegada à Europa, a chegada a Paris, os treinos. E aí aquele 7-2 absurdo, né? Na seleção da França, debaixo de lama e neve e frio para cacete. Frederich deitando, rolando, e o estupor dos jornalistas esportivos europeus. Pô, esse bando de índio vem para cá e acaba com a seleção da França e tal. É um livro fundamental porque ele tem 100 anos da excursão e tem 50 anos da segunda edição. Ele tem uma edição em 45 e tem uma edição em 76. E eu tive uma certa dificuldade para conseguir fazer o livro porque a dona Laura está com mais de 100 anos, a esposa do Araquém. Então, ela custou a entender, até que eu dei sorte de uma parente dela entrar no circuito e aí as coisas ficarem mais facilitadas. Eu estou tentando que o paulistano banque a impressão, né? Só precisa bancar a impressão. O livro está pronto, a capa está pronta, e tal. Ele disse, olha, bota a marca do logotipo, o emblema, né, do paulistano na capa. Falo do apoio de vocês, lançamos aí, depois a gente vai lançar no Memofute do Museu do Futebol, etc. Porque é uma história que eu acho que esse tipo de livro, eu gosto muito de história, sempre gostei. Eu acho que esse tipo de livro não pode ficar fora de catálogo de jeito nenhum, seja de futebol ou não. E eu tive uma sorte danada nessa minha louca empreitada, porque eu trabalhei em propaganda com o filho do Milton Pedrosa, editor da editora Gol.
E um dia eu descobri que o Carlos era filho do Milton. Carlos Petrócio era um dos sócios da Publicitar Propaganda, na Lagoa, onde eu trabalhava. Eu já tinha parado de trabalhar há muito tempo, liguei para ele, Petrócio, tu é filho do Milton? Ele falou, pô, só. Eu disse, porra, cadê a livro do teu pai? Vamos reeditar esse troço todo. Eu falei, tá com a tua minha irmã, procura ela, a Vânia, que ela vai... E eles simplesmente me deram tudo. Tudo. Eu falei, e aí, como é que a gente vai ser? Ah, César, você edita isso aí, não interessa, esse tal. Contramão dos herdeiros brasileiros, né? É muito interessante coisa, isso. Noriega, aconteceu com a família Mazzoni. Eles foram extremamente gentis comigo, liberaram, e eu já lancei o Flow e estou preparando aquele famoso concurso da Federação Paulista de Futebol de 54, em que o Mazzoni ganhou vários prêmios, o Devaney também ganhou vários prêmios e tal. Estou tentando fazer essas coisas. No material da Editora Gol, no todo o acervo da Editora Gol, eu descobri a tal da autobiografia do Freder Reis. Quer dizer, eu tenho uma coisa histórica me perseguindo, né? Parece assim que assim, vamos aproveitar que esse cara gosta de futebol e de história e vamos botar as coisas no colo dele, para ver se ele reedita esse troço todo. Quando o César fala do Mazzoni, é para explicar o Tomás Mazzoni, um histórico jornalista ítalo-brasileiro, né, que criou os pedidos dos clássicos aqui do estado de São Paulo. O livro da Araquém é muito legal, porque, embora ele não seja jornalista, não fosse jornalista, ele foi depois, se formou depois, o registro é muito interessante. Sabe? Você ter a recuperação daquela informação, de tudo que foi feito para que aquilo acontecesse, os 10 jogos e tal. A Ana Paula, do Centro de Memória do Paulistano, me ajudou complementando as fichas dos jogos e tal. Então, tem os jogos, os comentários, etc. e tal. Os dados biográficos dos jogadores. O livro é um barato. Eu gosto muito porque acho que essas coisas não podem ficar fora de catálogo. Entendeu? Esse livro estava fora de catálogo desde quando, César? Ele lançou o último em 76. A segunda edição desde lá... 76, eu não tenho ideia de quanto... Assim, porque alguns livros, antigamente, você tinha impresso no livro quantos exemplares foram editados. E nesse livro não tem. Eu tenho a segunda edição, que é esse aqui. Essa capa me é familiar. Esse é de 76. Esse é de 76. Mas não diz aqui de quantos exemplares foram feitos. Alguns livros têm. A Viagem em Torno de Pelé, de Mário Filho, tem lá escrito quantos livros foram feitos e tal, mas tem muitas coisas que o mercado editorial, né, não tinha hábito de fazer o livro daquele jeito e tal. Por exemplo, o primeiro livro de futebol que eu ganhei do meu pai, no início da década de 60, Gigante do Futebol Brasileiro, e foi aí que eu descobri que tinha um cara chamado Heleno de Freitas e um cara chamado Arthur Freder Reis, e esses nomes ficaram ecoando na minha cabeça o tempo todo. Isso é um clássico, João Máximo e Marcos de Castro. Isso é um dos livros fundamentais da literatura esportiva brasileira, Gigantes do Futebol Brasileiro. Perfis de vários craques da época. Mas eu vou pedir só para você mostrar de novo essa capa, César, do livro de 76, por favor. O seu trabalho de pesquisa, quase de artesão, você pegou esse texto original, reproduziu esse texto original e fez uma edição revista e atualizada com informações biográficas dos jogadores, fichas de jogos, foi isso? Eu estou seguindo o livro, mas eu achei por bem fazer uma coisa. Por não ser jornalista, nem escritor, ele era estudante de Direito, eu acho, tem algumas coisas assim, tipo, lembrei disso aqui, botou ali. Então, tem coisas do final da viagem no começo, coisas do começo da viagem no final. Eu reorganizei cronologicamente sem mexer no texto, né? Só atualizei ortografia, nova ortografia, que é uma prática que eu uso sempre, e expliquei algumas coisas para
para que as pessoas hoje se identificassem. Isso é assim, assim, assado, né? Funciona assim, assim, assado. Mas trabalho é absurdo, absurdo. Eu acho sensacional que, assim, tipo, devem ter soprado no ouvido dele, Araquém, registra esse troço aí. Porque é absurdo, sensacional. E tem Todos imagens, esses você tem livros imagens desta edição, você reproduz imagens ou o livro tem poucas imagens, são mais ilustrações? têm Como é que é? poucas imagens boas, são boas, assim, e eu tenho um conceito sobre boas que é o seguinte: num livro de 50 anos, eu não posso querer imagens de ontem, né? Evidentemente. Então, para mim, vale mais o registro histórico do que a qualidade primorosa. Eu quero o registro histórico. Né? A capa, por exemplo, não é isso aqui, não é esse desenho, que é, desculpa, o autor é até quase tosco, mas a capa é o Frederich marcando um dos gols. Né? Claro, eu descobri essa foto, fui atrás dela e botei o Frederich marcando um dos gols. Eu acho isso muito importante. Assim, tipo, é uma coisa que parece que me persegue. Eu adoro essa perseguição, porque eu sou completamente apaixonado por história. Né? E como é que você descobriu esse livro antes de tentar reeditá-lo? Era um livro que já circulava, você já tinha lido esse livro, você sabia da existência dele? Você sabe uma coisa, Noriega? Eu acho uma coisa estranhíssima o seguinte: todas as pessoas, assim, a gente não existem muitas pessoas que se preocupem em fazer futebol, né? Quer dizer, Mário Filho começou a fazer livros interessantes. Depois, os gigantes do futebol brasileiro, em 62, começou uma nova era de livros, etc. e tal, mas só em 68, o Milton Pedrosa, jornalista de esquerda, fugindo da ditadura, que fechou todas as portas para ele trabalhar, ele começou a fazer a editora Gol. E fez livros absolutamente notáveis. Né? Tem um deles que eu sei que eu talvez não consiga fazer, porque eu tenho que. Você imagina? O futebol na literatura brasileira. Aí você vai pegar só figurões brasileiros escrevendo sobre futebol. Né? Tudo que eles publicaram sobre futebol, nomes importantíssimos. Se eu for negociar um negócio desse, outro dia eu conversei com uma senhora que faz negociações de direitos autorais, e ela me disse: me dá uma semana para eu estudar isso aqui, para ver o que eu posso fazer. E tal. Me ligou e disse assim: César, eu quero 11 mil reais para fazer o trabalho para você. Quanto eles vão pedir, eu não sei. Entendeu? Então, assim, essa coisa é muito complicada. Isso é uma pena, porque o Gol de Letra, o futebol na literatura brasileira, é um livro absurdamente notável, com um prefácio do Paulo Roney. Um barato, mas a gente sabe que o herdeiro brasileiro, são complicadíssimos, normalmente metem a faca, torcem o cabo. E eu acho que o mais importante é o seguinte: as pessoas precisam ter consciência de que, assim, pouca gente no Brasil fica rico fazendo livro. Pô, isso eu sei, porque eu já escrevi alguns e posso sou testemunha viva disso. Já escrevi 3 livros e 2 livretos e é mais pelo prazer. As famílias do Milton Pedrosa, da Gol e do Mazzoni foram um retrato claro do que eu penso. Melhor editado que pensar em dinheiro. Eu quero que você bote meu pai na rua, eu quero que você bote meu velho na rua, etc. E tal. Porque o trabalho que eles fizeram foi importantíssimo. Né? No material. Depois dessa conversa nossa aqui, eu vou te passar uma dica particular de um livro também, ainda não publicado, de um gigante do jornalismo esportivo brasileiro, que acho que você vai se interessar por ele. Fica esse segredo aqui para quem vai assistir esse bate-papo. Você quer ver uma coisa? Você quer uma coisa atualíssima? Newton Santos faria 100 anos hoje, né? E a biografia que o Newton tem é uma porcaria.
eu tenho pavor de gente que escreve fingindo que é o outro, né? O Paulo Várzea, jornalista famosíssimo, um dos primeiros a registrar o futebol brasileiro, junto com Mário Cardim, etc. e tal, Leopoldo Santana, ele escreveu o livro para o Freire Reich como se fosse Freire Reich, né? Tanto que o livro começa com Apareço Eu, alguma coisa assim, por amizade, uma amizade enorme que eles tinham um pelo outro. Ele disse assim, vou escrever como se fosse Freire Reich. Agora, tem um negócio, Noriega, um cara que foge da escola para jogar bola, vai escrever um livro. Quando eu descobri o material no acervo da editora Gol, eu falei, olha, o Freire Reich me perdoe, mas ele não escreveu isso de jeito nenhum, porque o livro tinha a marcação que eu conheci quando fui trabalhar no Jornal dos Esportes, em 68, daqueles 72 toques por 30 linhas, tinha aquilo marcadinho, tinha cópias carbono de alguns trechos e tal. Quer dizer, todos os vícios que o jornalista tinha antigamente estavam presentes ali. Então, era evidente que aquilo não era da lavra do Freire Reich. Ele tinha outras intenções, outros interesses, né? E é uma pena, porque, assim, Newton está sem uma biografia decente. É uma ótima ideia aí para quem tem tempo para pesquisar, para quem tem possibilidade, né, conhecimento ainda, né, porque é um dos maiores nomes da história do futebol mundial, grande Newton Santos. Estava pesquisando aqui durante esse nosso papo, César, e me lembrei de um outro livro que eu acho que é histórico da literatura futebolística brasileira, Pelé Primeiro Tempo, de Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, autor de novelas históricas, né, que trabalhou como jornalista esportivo no grupo, nos Diários Associados da Rádio Tupi, TV Tupi, jornais da Tupi, e lançou ali nos anos 60, né? Imagino que esteja também fora de catálogo esse livro, não sei se você tem informação sobre isso. Essa coisa do que eu estava te falando da pandemia, o que a pandemia complicou foi o seguinte, eu cheguei a fazer... livro de futebol está há 11 anos no mercado. Eu trabalho no mercado editorial desde 1980. Eu era amigo dos diretores da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, onde eu fui fazer pós-graduação de marketing. E aí primeiro, o Zé Roberto Whittaker Penteado Filho me pediu que escrevesse as colunas dele no Globo, chamada Panorama Publicitário, quando ele viajasse. Já foi ótimo para mim, né? Eu trabalhava como redator de propaganda nessa época. Depois ele me deu um crédito para eu fazer a pós-graduação na SPM. Depois ele me indicou para ser o gerente de propaganda de editora da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu descobri que fazer livro era tão bom quanto ler, né? Assim, aquele movimento todo que acontecia para o pessoal. E agora você vê a minha sorte. Meu editor na Fundação Getúlio Vargas era José J. Veiga, Cavalinho de Platiplan, Sombra de Rei Barbudo, Hora dos Ruminantes, uma figura absolutamente notável, um cara... Se ele passasse por você na rua, você achava que ele era um velhinho que andava com bala no bolso para dar para os netinhos. Mas ele era uma cabeça absurda, né? E era um cara que assim, tinha um hábito sensacional. Ele juntava todo mundo, 5 horas da tarde, na sala dele, para tomar café e falar da vida. E conversar, e etc. E tal. Teve um dia que ele me chamou e disse assim, César, você está ocupado aí? Eu disse, não. Posso ir aí, dá um pulinho aqui. Aí, quando eu entrei, ele disse aqui, senta aqui, eu vou te ensinar a tirar vírgulas. É uma figura notável. Assim, eu tive muita sorte, porque encontrei umas pessoas muito interessantes, né, nessa área de edição de livros. E eu acho que repetindo, né, eu acho que essa coisa da história do futebol, os deuses do futebol disseram, aquele maluco ali gosta de história do futebol, vamos botar tudo na mão dele, porque, porra, não é possível, Noriega, ter tanta coisa importante cair assim, não, o raio não cai uma vez só no mesmo lugar, coisa nenhuma, o raio caiu várias vezes aqui na minha sala, entendeu? Eu acho isso ótimo. A energia atrai. E você com essa experiência toda, César,
Qual você diria? É possível dizer que existe um grande livro sobre futebol no Brasil? Negro no futebol brasileiro, vamos dizer. Mário Filho. Eu acho que o gigante do futebol brasileiro é a abertura de tudo. Mas a gente não pode esquecer os livros do Mário Filho, Copa de 32. Depois ele faz aquele livro dele sobre a Copa de 62, é um absurdo de bom, porque ele fez crônicas sentado na arquibancada, né? E ele escrevia bem para cacete, etc. Tal. Muito bom. E não pode esquecer o livro do Rui Castro sobre Garrincha, né? Espetacular. Que ficou 12 anos parado por uma bobagem da editora. Ninguém pode imaginar que vai fazer alguma coisa sobre o Garrincha sem passar na mão da família, né? Que não é mole. Se quiser, quer um exemplo de herdeiros encardidos, procura a família do Garrincha. Garrincha, que inclusive foi esquecido pela CBF nesta semana, uma homenagem. Então, o Edinaldo vai lembrar quem, né? Agora, eu falei negócio, Garrincha, o Edinaldo não é ninguém, né? Mas é o dele. Um dos absurdos. Pagou o maior mico. Um livro que eu acho muito legal, imagino que você conheça, claro, esse livro, e tem uma questão até sentimental para mim, porque eu conheci, trabalhei com ele, com o autor, né? Que é o Jogo Bruto das Copas do Mundo do Teixeira Reiser, também, um livraço, né? Quer saber de uma coisa? Quem fez fui eu, na Mauad Editora, em 1995. Um livraço. A capa é de um amigaço que eu tinha como meu diretor de arte numa agência de propaganda, Manolo Rodrigues, um espanhol absolutamente sensacional, notável, culto pra cacete, e desenhava uma barbaridade. Manolo era uma figura sensacional. E eu pedi para ele fazer a capa, né? E o livro é um barato. Foi o primeiro livro que eu editei, que eu editorei, né? Eu fiz para a Mauad Editora, que fiquei amigo dos donos e depois fui trabalhar com eles. E depois eu trabalhava em casa para eles. Aí um dia a Bel, que infelizmente faleceu, foi com o marido Zygmunt para revisar um livro lá em casa, para poder agitar logo, fazer uma... Eu morava sozinho, morava com a minha mãe na usina, no Rio de Janeiro. Aí ela tem uma hora que a Bel era estourada para cacete, ela pegou, largou o lápis em cima daquele calhamaço de papel e disse: sabe de uma coisa? Tu vai trabalhar lá com a gente. Cansei de vir para a usina, coisa nenhuma, essa hora da noite e tal. E aí trabalhei com eles durante muito tempo. E aí, em 95, eu fiz o Jogo Bruto da Copa do Mundo. Teixeira Reiser era uma figura notável, né? Espetacular. Foi sensacional, porque eu fui fazer em 95 o livro do cara que eu via na resenha Facite, dos anos 60, né? Era um cara educado, um lorde. Por uma coincidência, o Teixeira cobriu a Copa do Chile em 62 com meu pai. Meu pai pela Rádio TV Tupi. Uma vez a gente foi jantar no Rio de Janeiro, eu e o Teixeira, botei os dois para conversar pelo telefone, foi super emocionante. O cara com um vocabulário, uma gentileza, e fez apenas a primeira transmissão de um jogo de futebol da TV Globo, Teixeira Reiser, para a gente entender o tamanho do Teixeira Reiser. O livro do Quarentinho, O Artilheiro que Não Sorria, você não teve nenhuma relação com ele, teve? Foi o primeiro livro que eu lancei com a minha marca. Já é da sua editora. Da editora. Eu ainda não tinha editora, porque esse livro é de 2008. Eu fiz a editora em 2011, mas eu fiz questão de botar a marca. O livro do Rafael Cazé, que é um livro notável. Foi interessante que eu liguei para o Cazé e disse assim: quer fazer um livro para mim? Eu tinha feito o livro do Cazé, o avô dele, que foi um cara importante no rádio brasileiro, né? Pela Mauad. Aí eu perguntei: Rafael, quer fazer um livro para mim? Quero. O que é? Eu falei: vai se chamar O Artilheiro que Não Sorria. Porra, biografia do Quarentinha, porra, que estou dentro e tal. E fez um livro absolutamente notável. E assim, é engraçado que sempre acontecem umas coisas interessantes, né? O Cazé é um cara extremamente perspicaz e futucador de acervos, né? Aí ele descobriu
que oh, meu Deus, aquele baiano que infelizmente morreu, esqueci o nome do cara, conheceu o Quarentinha criança, quando o Quarentinha veio de Belém para jogar no Vitória da Bahia. Então, ele estava na beira do gramado, vendo o Quarentinha treinar, o Quarentinha pega e rola a bola para ele, diz, toma aí, garoto, segura a bola aí, e tal. Aí o Casé contou essa história para mim e pedi para ele escrever alguma coisa sobre essa vida dele com o Quarentinha. Isso era legal. E aí ele mandou um texto fascinante e mandou uma gravação já meio tocado, né? em Itamaracá. Olha só, você faz o que você quiser com esse livro, com esse texto, você usa aí como você quiser, bota como prefácio, bota no meio do livro, faz. Tá bom, publicamos o livro. Aí o livro sai. E foi um sucesso, né? A gente chamou a família do Quarentinha toda para aquela loja, aquela galeria que tem os cinemas, né? Artplex, em Botafogo, dos Moreira Salles, e aí lançamos lá na editora Blux, que é a editora do filho do Zoni Ventura. E a torcida apareceu em peso. A gente vendeu apenas 400 livros no lançamento, né? Aliás, eu nunca vendi menos de 400 livros do Botafogo em lançamentos, né? Tanto no Botafogo quanto fora dele. Nessa época, eu não lancei no Botafogo, que eu tinha lá uma desavença com o diretor do Botafogo, então não quis lançar lá, nem perguntei se podia. E a família adorou. Eu comprei frutas do norte para fazer o coquetel com sucos do norte, etc. e tal. Fiz uma caricatura do Quarentinha, tamanho do Cajé. O Cajé ficava sentado e do lado dele uma imagem do Quarentinha, etc. que a gente usou no livro, feita por um sobrinho dele. E é um livro muito bom. E foi legal, porque no dia do lançamento do livro, eu acho que foi o Marcelo Duarte que foi fazer esse. Como é que tu faz um livro de papel com a marca livrosdefutebol.com na capa? Eu falei, Marcelo, eu preciso divulgar minha marca, né? Além do mais, o e-book é o futuro da literatura. Ele disse, como assim? Eu falei, claro, a gente vai ficar plantando eucaliptos e pinos, estragando o solo brasileiro, precisa plantar comida, Marcelo. Não, tem que fazer papel de pet, etc. E aí, esse negócio do e-book tem umas coisas interessantes que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, quando entrou a pandemia, teve um boom de 60% de acréscimo nas vendas de e-book na Europa. E se você falar com um brasileiro sobre e-book, ele diz assim, não, eu prefiro livro de papel. Aí vem a pergunta seguinte, que é mesmo? Você gosta de livro de papel? Eu gosto. Qual foi o livro que você leu mês passado? Aí você ouve os grilos todos na mata, porque ninguém lê nada nesse país, né? Porque o brasileiro lê por ano, eu estou lendo por mês, a cada 45 dias, etc. Fora os livros que eu faço, né? Que eu não leio menos de 5 vezes, entre receber o texto, copilescar, revisar, etc. Fazer editoração, fazer a prova, revisar antes de mandar para a gráfica. Quando a gente chega na gráfica, eu olho e digo, legal, hein? Tá bonito mesmo, etc. E piva, né? Na estante, porque não tem mais o que fazer, eu já li tudo que tinha que ler. Isso é muito bom. Você já fez a sua propaganda aí? Eu vou pedir para você fazer de novo, para a gente registrar para quem está vendo esse papo aqui. Livrosdefutebol.com segue sendo o endereço do site, livrosdefutebol.com. Porque tem na rede social, no Instagram, é Editora Livros de Futebol, né? Não, Editora Livros de Futebol e Livros de Futebol também, porque tem mais horas que as redes sociais não deixam, sei lá por quê. Tomei muita rasteira, viu, Noriega? Tomei muita rasteira de gente. Por causa de rede social? De gente que rouba domínio. Tem de tudo, tem de tudo. Tem que tomar muito cuidado. Eu, hoje em dia, não abro a boca se não tiver garantido, se não tiver registrado, se não tiver contrato, não abro a boca de jeito nenhum.
Fico calado, não conto nem para minha mãe, né? Mas é bom a gente saber disso aí para te ajudar também na divulgação correta, porque é um trabalho Claro, maravilhoso que você faz. a coisa mais importante é o seguinte: o livro do Araquém registra a primeira excursão do time brasileiro ao exterior, em 1925, num navio, numa viagem enorme, cansativa, de enjoo, de muita festa a bordo, etc. e tal. Passaram frio do cacete, comeram comidas ruins e fizeram um sucesso enorme. Eles só perderam um jogo em 10 com um juiz ladrão, né? Por 1-0, etc. e tal. Isso está registrado. E presença do príncipe Orleans e Bragança na plateia do Brasil e França, etc. e tal. Coisas absolutamente notáveis. O registro é fundamental. Sem dúvida, Eu acho sem que dúvida. isso é a coisa mais importante desses livros antigos que eu gosto de reeditar. O registro é fundamental. Porque a história, né? E muita gente acha que o futebol começou ontem, né? O futebol não começou ontem. O futebol tem muita história no Brasil, anterior até às conquistas de Copa do Mundo, anterior à Copa do Mundo de 1950, anterior a muita coisa. E essa é uma das mais belas histórias do futebol brasileiro. Inclusive, há alguns anos, resgataram imagens dos jogos do Paulistano. E isso nunca ninguém tinha visto, né? Você sabe que quando eu comecei a negociar o Reis do Futebol, eu fui atrás de imagens do Brasil e França, né? E tem uma imagem no YouTube que é absurda. É um trecho muito curto, mas o tal do Frederich não era mole, não. Ele parecia o Rapidito Gonçalves no meio de todo mundo em câmera lenta. Ele era um absurdo. E tem uma coisa importante que está na autobiografia dele, né? Ele foi treinado por um atleta tcheco que veio para o Brasil para trabalhar como técnico e viu que ele era muito franzino e disse: olha, com esse físico você não vai se dar bem como centroavante de coisa nenhuma, vamos treinar e tal. E treinou o Frederich. E assim, ele era um cara, todo mundo conta isso, ele era mortal. Se você bobeasse na área, ele fazia de cabeça. A própria Sul-Americana de 19, né? A chuteira enlameada dele numa vitrine de joias na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, as fotografias mostrando as pessoas chegando de bonde para o jogo, o morro atrás do Fluminense cheio de gente que não tinha mais lugar para vender, etc. Coisas absolutamente notáveis. Quando eu fui ao Paulistano mostrar para a Ana Paula, do Centro para a Memória, as fotografias do Frederich, ela disse: caramba, você tem fotografias que eu não tenho. Eu disse: então a gente vai fazer uns acordos aí, vamos fazer umas. E ela é um braço direito. Ela está negociando com a diretoria que a diretoria banque a impressão. Não precisa mais nada, só a impressão. Isso é a impressão de uma edição hoje no Brasil gira em torno do quê? 2.000 livros? Para falar a verdade, eu cansei de fazer 3.000 exemplares de livro de futebol. Quarentinha teve 3.000 exemplares. O livro do Roberto Porto, em 2005, teve 3.000 exemplares. Não dá mais para fazer 3.000 exemplares, tu vai ficar sentado direto. Quando a pandemia começou, a distribuidora que cuidava dos meus livros no Rio me ligou e disse: olha, a gente vai devolver o depósito, a coisa está muito braba, você tem que pegar seus livros daí, etc. e tal. A situação é essa. Ser editor pequeno no Brasil não é mole, mas é um vício danado de bom. É uma missão, não é um vício, é uma missão. E você executa muito bem essa missão. Pode ser. O Reis do Futebol, César, você está com o livro pronto, editado, mas ele não foi lançado nem em edição impressa, nem em edição eletrônica, como e-book. Ele ainda não está disponível. Eu vou fazer edição impressa e eletrônica. Eu não deixo nunca de fazer e-book. Eu disse para o Marcelo Duarte o seguinte: Marcelo, daqui a 40 anos,
quando o e-book tiver pego no Brasil de vez e que o brasileiro estiver lendo decentemente, né, que sabe que isso vire uma nação educada, culta, que eu tenho essa esperança, que isso aconteça, pelo menos com as minhas netas, alguém vai dizer, 2000 e pouco, lá tinha um maluco lá que falava que o e-book ia dar certo, etc. E tal. Eu falei para ele, esse é o meu desejo. Meu desejo. Eu sei que isso não vai dar certo agora. Cada vez que a pessoa diz que não gosta de ler livro, não gosta de ler e-book, eu disse, é aquilo que eu estava te contando. E aí, qual foi o papel que você leu? Não leu, você leu pouquíssimo. Eu acho que hoje em dia, por conta da crise do mercado editorial e da crise educacional brasileira, viver de livro no Brasil, se você não é Jorge Amado, você está lascado. É muito difícil. Muito complicado. Então, assim, o meu pedido ao paulistano é assim, olha, paga a impressão, a gente faz 1000 livros, vocês ficam com não sei quantos, a gente faz o lançamento aí, tipo sexta-feira à noite. Depois, sábado de manhã, eu faço o Memofute no Museu do Futebol. Né? De repente, vou para a livraria Barrilete, fazer lá um papo com o pessoal. É isso. A minha intenção é essa, divulgar obras importantes que valham a pena serem resgatadas. E repito, essa história toda começou com o gigante do futebol brasileiro, João Máximo, do Marcos de Castro. Isso é eu li aquele livro e fiquei enlouquecido. Tipo, quero saber mais da história desses caras e tal. E aí, não para. Gruda feito chiclete e você toca o barco mesmo para valer. E assim será. César, a gente está chegando ao final do tempo aqui desse bate-papo. Eu quero agradecer muito a você pelo seu tempo, pelas informações. Vamos fazer esse vídeo chegar, esse bate-papo chegar ao pessoal do Paulistano. Conheço gente do Paulistano, fui atleta do Paulistano, joguei voleibol no Paulistano na minha adolescência. Acho que é fundamental para a memória do futebol brasileiro que esse livro esteja em breve, Os Reis do Futebol, Araquém Patusca, que ele esteja em breve disponível na versão impressa, na versão eletrônica, para que quem gosta de futebol, quem pesquisa sobre futebol no Brasil, possa bater o olho, ler e conhecer a história do futebol brasileiro. E tomara que dê muito certo e quero ir ao lançamento desse livro, César. Eu estou muito animado. Eu espero que a diretoria do Paulistano entenda a importância desse ato, que é uma merreca, né? Para eles, é só uma merreca, não vai impactar nada em custos, mas vai ser um ato cultural muito importante. Eu espero que eles topem mesmo a proposta. Mandei despesas e contrapartidas. Disse a eles o que eu pretendia fazer. Eu tenho muito apoio de jornalistas esportivos, fiquei amigo de muitos deles, tanto de São Paulo quanto do Rio. O pessoal me dá a maior colher de chá, porque sabe que a guerra é braba e que eu batalho mesmo para valer, para que a coisa aconteça e fique bem. E vai acontecer. Conversei aqui com César Oliveira, editor da editora Livros de Futebol, um pesquisador, um arqueólogo da história do futebol brasileiro e que está relançando aí Reis do Futebol, de Araquém Patusca, a história da famosa excursão do paulistano pela Europa em 1925. César, muito obrigado pelo seu tempo, sucesso e boa sorte. Muito obrigado, Noriega. Um abraço para os seus ouvintes aí e vamos batalhando. Eu vou te mandar a capa para você anexar no material aí. Estou esperando. Muito obrigado, César. Valeu pelo papo. Obrigado, eu que agradeço. Grande abraço para você. Tchau. Obrigado.